Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast, mas antes de falar com quem eu vou falar, eu tenho que contar uma coisa pra você. Você não quer trazer sua marca pra somar aqui junto com o podcast? Então, confira as marcas que já estão e traga a sua também. De olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento de seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora no NapaCast temos o apoio também dos Supermercados Mendonça, único em Bragança Paulista, gente. Abre das 8 à meia-noite de segunda a sábado, até às 9 em domingo e feriado. Supermercado incrível, tem cafeteria, tem uma adega. Gente, além da cafeteria, tem uma adega, mas pensa numa adega sensacional. Uma infraestrutura completa, com milhares de itens para você e para sua família. Tem app com muitos benefícios, com muitas ofertas, enfim. Eu tô muito feliz porque o Supermercados Mendonça agora também faz parte do NapaCast. Acompanhe você também. Retomando, como eu disse, a gente vai falar de comunicação nesse papo incrível. Eu tava ansioso, porque ela não sabe, mas eu tenho uma memória afetiva com ela, é gigantesca. Não vou falar que é de muitos anos atrás. Ela vai falar assim, de onde será que é? E eu vou contar daqui a pouquinho. Eu estou com ela aqui, jornalista, eu não sei se posso falar comunicóloga ou que domina a comunicação. Glória Vanik tá aqui. Aê! Que bom! Tudo bem, Edu? Obrigada. Glória. Que honra. Obrigada, viu? Que honra. Olá, pessoal. Eu falo que eu sou um apaixonado por comunicação e quando eu tenho o privilégio de ter alguém do meio, me enche de orgulho. Que coisa. Obrigado. Mas você é um excelente Obrigado. comunicador. Eu engano. Ah, Eu não engano. diga isso. Mas antes de enganar, eu vou te agradar. Eu venho de Bragança Paulista. Ah! Então, Eu trabalhei na Vanguarda, por TV isso. Vanguarda. Da minha memória afetiva. Ah, é isso? É. É porque eu morava em São José dos Campos, E a trabalhava... Vanguarda é filiada Afiliada da Rede da região, Globo. da região e ali Bragantina. na região Ali. de Bragança. E eu tenho memória afetiva de te assistir, porque Gente, isso faz tempo, hein? faz muito tempo, porque uma que eu sou apaixonado por TV e uma que eu sou amigo de infância do Jonas Almeida, que fazia o Vanguarda Mix. Sim. O Jonas é meu Queridíssimo. até agora não mais, mas era vizinho dos meus pais ali, não, então a gente convia a vida toda Bragança. junto. Em Bragança Paulista. Então assim, eu criei uma memória afetiva muito grande. O ano passado fui convidado para ir lá para participar agora como convidado, né, não vai assistir e tal. Eu falei, nossa, que gostoso isso, né? Fez parte há 20 anos, 25 anos da minha construção também para me comunicar. Eu fiquei lá entre 2000 e 2005. Então, Faz um tempinho. 20 aninhos aí. tempinho. E eu te trouxe de Bragança um chocolatinho maravilhoso, Ai, que de delícia! Páscoa, pão de mel, trufa. Obrigada, Maravilhoso. amei. Maravilhoso. Você vai amar. Você vai falar, Edu do céu, Já amei. quero buscar lá em Bragança. E te trouxe pra você lembrar Já amei. do NapaCast, uma squeezinha também. Nossa, Não sei se amei existe duas squeezinha. vezes. Squeezinha. Squeezinha, squeezona. Essa squeezinha, mas tem Ai, termômetro gente, aí em tem cima. termômetro. É uma graça aí. Tá aí bonitinho. Muito obrigada. Obrigado você. Quer que deixe aqui? Pode deixar no chão, deixa aí, põe não atrás da tem sacola. como Não tem chão, problema né? não, pode deixar. Pode deixar aqui? Pode deixar, fica Vou tranquilo. deixar aqui do meu Aqui ladinho. nós estamos em casa. Glória, me conte tudo. Como é se comunicar nesse mundo que as pessoas não estão se comunicando mais? Pois é. Tô mentindo? Absolutamente. Essa Até que- tem sido uma dor enorme das empresas. Das empresas. Inclusive. A gente teve a questão da pandemia que fechou muito, né? A gente tem que lembrar que o ser humano é um ser social. Essa é a nossa principal característica. Por que a gente se destaca muito dos outros animais? Porque a gente tem a linguagem, né? E nós somos seres sociais. Então, com o advento da pandemia, as pessoas foram obrigadas a se fechar. Isso gerou transtornos, depressão, tantas doenças que a gente tem visto até hoje. Mas essa obrigação de se fechar mexeu muito com todo mundo internamente. Por que isso? A gente precisa se comunicar, né?
E hoje, com o híbrido, com a volta das pessoas mais no presencial, assim, mas ainda tem uma dificuldade muito grande das empresas de trazerem essas pessoas para o presencial, né? Essa comunicação ficou truncada. Tanto a comunicação interna e até mesmo a comunicação com o público externo. E é um desafio, quando se faz pesquisas, tem pesquisas recentes de vários institutos que mostram que comunicação está ali sempre no topo das dores das empresas. Eu falo isso, que né, eu surfo muito a onda como instrutor de treinamento de liderança em vários players. Uhum, E quando eu chego para uma reunião de briefing com o cliente, que ele fala assim, tô com um problema com a minha liderança. E eu falo assim, me conta o que tá acontecendo. Cara, eles não se falam. é isso. Eles não conseguem cascatear uma meta para a equipe, eles não conseguem falar entre pares, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem dar um feedback, eles não conseguem ter uma comunicação não violenta, eles têm comunicação agressiva. E eles falam, nossa, parece que só troca o CNPJ, porque o problema é o mesmo. É o mesmo. É um caos instaurado absurdamente, né? Sim, é É. o mesmo. Inclusive em empresas de comunicação, né? Eu trabalhei 30 anos em empresas de comunicação e mesmo dentro de grandes corporações existe esse problema. E aí, dependendo do nicho que você pega, o problema pode ser maior ou menor. Se a gente pega, por exemplo, empresas de tecnologia, em que as pessoas ficam ali muito focadas no computador, desenvolvendo, muito isoladas, Uhum. esse problema acaba se agravando. Então, a comunicação hoje em dia, assim, a comunicação é fundamental para todos. Mas hoje em dia, investir em comunicação tem sido cada vez mais fundamental. Por quê? O que acontece com lideranças? Você que trabalha muito com lideranças. Muitas vezes as lideranças chegam nas suas funções por questões técnicas, são tecnicamente muito boas, mas elas não foram preparadas para lidar com pessoas. Uhum. E lidar com pessoas inclui uma boa comunicação. É você saber escutar, você saber a hora de escutar e a hora de falar. Tem Você uma saber escutativa ali, né? escutativa, você está presente, em vez de, enquanto o colaborador vem conversar com você, você está aqui respondendo e-mail, respondendo celular, atende até uma ligação, né? E a pessoa está ali. Então, de alguma forma, é você negligenciar aquela pessoa, que muitas vezes vem com alguma dor também, precisando de um apoio, um auxílio, e a liderança é como se estivesse desdenhando. Uhum. E aí já começa um primeiro ruído. Porque aí o que esse colaborador vai fazer? Ele não volta. E aquela dor vai junto com ele. E ele começa a trazer problema dentro da equipe. E aí o líder da equipe não sabe o que está acontecendo. Então, isso vai se tornando um problema interno muito grande e que aí as lideranças não sabem como lidar. Além disso, ontem eu estava numa empresa e eles falaram: a gente tem um problema aqui que a geração Z, que tanto se fala, né? Eles não leem e-mail. Eles não têm. Eu falei, gente, não dá. E isso é uma coisa que eu bato muito. Entendo as empresas, entendo as dores das empresas, entendo a questão geracional que tem dentro das empresas, mas a gente não pode querer mudar uma geração inteira e colocar essa geração inteira dentro da nossa caixinha. Não dá. Não dá. Tem que se adaptar. A gente vai ter que se Flexibilizar. adaptar a eles. Então, eu falo, eles são da realidade do TikTok, eles são da realidade da internet. É o lead só, é a notícia, é tudo curto. Então, o seu e-mail realmente talvez seja algo antiquado nesse momento. E a gente precisa, quem sabe, mandar a mensagem num vídeo. Um vídeo curto. Esses dias eu tava lendo, Não né, é? Glória? Falando assim que as reuniões no mundo corporativo continuam improdutivas, né? As pessoas vão para uma reunião de 2 horas para discutir um tema e saem de lá sem discutir o tema e já mudou o assunto. E aí falaram assim, então, o tempo de hoje talvez seja uma reunião de 10 minutos, É de isso. 15, talvez até em pé, talvez numa outra cara. Mas eu só tô trazendo isso porque assim, é o flexibilizar, é eu entender que o mundo mudou e a Mudou. forma de se comunicar mudou. Sim. Né? E aí, Glória, não vou entrar no mais do mesmo, até pra, né, eu acho que trajetória é incrível, né, e eu sei quando você já contou também um pouco disso, mas em que momento a Glória vira uma chavinha de, eu posso contribuir no mundo corporativo com comunicação, eu tenho minha trajetória dentro de ambiente de rádio, TV, enfim, de muitos anos, mas agora eu vou sair um pouquinho de trás da câmera, de trás do microfone e vou ensinar ou trazer um pouco mais de conhecimento da comunicação para esse mundo que é diferente do meu. Que momento você vira essa chave e fala assim, cara, acho que eu vou... Edu, eu lidei com pessoas minha vida inteira, né? Falo profissionalmente. Tanto internamente em grandes corporações, quanto externamente. Eu fui repórter muitos rua, né? anos, repórter de rua.
E a repórter de rua, um dia tá meditando com a Monja Cohen no topo do prédio, no outro dia tá com a Dona Maria mostrando... Aliás, manda um beijo pra ela, que ela veio ano passado Ai, aqui. fofa, Ela né? veio aqui, foi incrível. No outro dia tá lá mostrando buraco de rua com a Dona Maria, no outro dia tá cobrindo o presidente da República fazendo uma visita. Uhum. A gente tem que saber lidar com todos esses públicos com linguagens diferentes, o que não significa subestimar qualquer um deles, Perfeito. porque não existe um melhor do que o outro. São simplesmente adaptações de linguagem. Eu não vou falar com a Monja da mesma forma que eu falo com o presidente ou com a Dona Maria mostrando buraco de rua. Por quê? Porque senão não rola comunicação. Uhum. Se eu uso a mesma linguagem para todo mundo, a Esquece. comunicação não Não rola, não flui. Não é isso? E a gente faz essa adaptação. Eu fiz isso a minha vida inteira, né? Depois, trabalhando no estúdio, eu ainda sempre tive, né? A repórter na rua é uma corrida contra o relógio. Porque o jornal não vai atrasar. E sempre ao vivo, né? Sempre ao O vivo. jornal é sempre ao vivo, né? Sempre ao vivo. O jornal não vai atrasar se a sua matéria atrasou, né? O jornal tem o mesmo horário para entrar. Então, a gente tem que correr. Então, tem uma pressão de produtividade, tem uma pressão de tempo, que é o que tem em todas as empresas, não é? Tem uma pressão sempre de chefia, porque a chefia está lá cobrando, enfim, tem as suas necessidades Aí a também. direção te cobra, aí o comercial cobra a direção, porque também que não sei o quê, e aí assim Isso. vai, né? E assim vai. É a realidade de toda empresa, Uhum. né? Na nossa sociedade. E eu trabalhei com isso a minha vida inteira. Chegou um determinado ponto, isso foi em plena pandemia, eu estava na Globo, né, nessa época, e ali eu já comecei a refletir assim, puxa vida, eu tenho tanta história, tanta bagagem, né? Histórias internas também, de vivências dentro de empresas, principalmente ao longo da minha carreira, são 30 anos de carreira trabalhando eu nem sei quantas empresas eu trabalhei, questões de assédio, e assédio não é só o sexual, existem N assédio moral. formas de assédio, e o assédio não é só o chefe gritar com você, existem formas sutis de assédio. Eu tenho toda essa experiência, toda essa bagagem, e eu vejo que existe uma necessidade no mercado, do outro lado, De ouvir. né? E de ser ouvido. Então, por que não eu pegar essa minha experiência e levar para esse outro lado? Eu não vou deixar de ser jornalista, eu não vou deixar de ser pesquisadora, inclusive agora estou numa pós aí de neurociência e tal, porque eu gosto de pesquisar. Então, assim, eu não vou mudar a minha essência, mas eu vou poder falar com uma outra necessidade, de um outro público, com uma outra necessidade que se encaixa exatamente em toda essa bagagem que eu tenho. O comunicar previne, Muito, por exemplo, muito. uma comunicação assertiva previne um assédio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A partir do momento em que você sabe se posicionar, o assediador ele já vai ter um pouco mais de receio de te assediar. Ele sabe com quem ele mexe. Uhum. Ele sabe como que aquela pessoa se posiciona e do que ela é capaz. E não é ameaça, não é questão de ameaça, é posicionamento, Uhum. não é? Então a comunicação tem todo esse papel. Ela previne com certeza. Da mesma forma que um líder, por exemplo, a gente sabe que as pessoas em cargos de liderança são solitárias, têm demandas muito altas, tem dias loucamente corridos, mas elas sempre têm que lembrar que o que faz a empresa são pessoas. Né? Tem produtividade, tem números, tem vendas, mas são pessoas que fazem aquilo tudo. Então, a hora que vem aquele colaborador para conversar e que ela olha e fala, ai meu Deus, senta que lá vem história. É hoje. É hoje. Porque sabe que a pessoa fala, que às vezes ela é um pouco prolixa e tal. A hora que a pessoa entra, oi, tudo bem? Posso entrar? Ah, claro. A líder já tá, ou o líder já tá ali. Já perdeu o foco. Perdeu completamente, quer se livrar. E a partir da sua postura, do seu não verbal, que é aquilo que a gente nem precisa falar, mas comunica muito mais rápido do que o Sim, verbal, do que o que a gente O fala. corpo fala, né? O corpo fala, muito antes de qualquer coisa, aquilo ali já cria uma barreira, né? E aquela comunicação que poderia ser efetiva e que aquele colaborador poderia trazer uma situação que realmente alertasse algo importante, passa Se perdeu. despercebido, porque se perdeu. Quando eu trabalhava na reportagem, muitas vezes a gente chegava em comunidades que eram muito carentes de atenção do poder público.
Então, você chegava lá para fazer uma questão de falta d'água, os moradores vinham em cima e falavam: ah, e além da falta d'água, tem o buraco ali, tem a UBS que falta médico, a escola que falta professor. Vinha uma demanda muito grande. E aí eu pelo menos, explicava para essas pessoas: olha, vamos resolver hoje esse problema, mas eu vou levar os demais. E levava Carga mesmo. emocional pesada também, né, Glória? Muito, Muito sim, pesada, muito pesada, sempre, muito pesada. né? Então, as pessoas chegam às vezes com demandas, elas não querem necessariamente que você resolva, mas elas precisam ser ouvidas. Aquelas pessoas chegavam pra gente porque elas não eram ouvidas pelo poder público, elas não tinha ninguém que ouvisse, né? Então, isso acontece dentro das empresas. Às vezes um colaborador só precisa ser ouvido. Ele não precisa que o líder dê a resposta, dê a solução. Ele só quer contar uma história que está com um parente doente, que está alguma história que para ele está sendo angustiante. E a partir do momento em que você está lá no seu mundo corrido e fala: fulano, eu só tenho 5 minutos, tudo bem? Ele vai saber que o tempo está curto, mas aqueles 5 minutos você vai largar o celular, Dá você atenção, vai né? largar o computador e você vai ficar simplesmente com aquela pessoa. Aquela pessoa vai sair como da sala? Que sentimento ela vai ter, né? Entendeu? A sensação de que, olha, meu chefe ou minha chefe me ouviu, me escutou, né? É outra sensação. E ele vai levar aquilo para a área de trabalho dele. Ao contrário de não haver essa comunicação, e aí ele volta, e volta como? Distorce, bravo, bicudo. Problemático, né? Trazendo uma série de confusões ali dentro do departamento. Então a comunicação ela é fundamental em vários aspectos dentro das empresas. E aí, com isso, você fala, você pensa, essa minha contribuição há necessidade e vou buscar um caminho para poder falar e tira um pouco o pé do jornalismo como um todo? Como assim? No sentido de chegar no corporativo, de mais compartilhar conhecimento? Sim, sim, É sem isso. dúvida, sem dúvida. Eu trago a minha experiência de redação, a minha experiência do mundo Dentro desse corporativo dentro desse processo. Eu Eu- adapto isso para as necessidades da empresa. E cada treinamento que eu faço, cada palestra que eu faço, é especialmente focada naquela empresa. Eu não tenho assim, é uma Customizado, né, produto de prateleira. customizado. Não, Total. não é assim, eu tenho uma palestra sobre, quer? Não, eu tenho o que você precisa? Qual é a sua dor? O que exatamente pega aqui dentro da empresa? Então, vamos fazer algo em cima disso. Glória, como eu acho que é uma analogia legal para o mundo corporativo, que eu ouço muito isso de liderança, né? Pô, meu liderado tem que entender que hoje eu não tenho um dia bom, eu não fui grosso com ele. É que eu briguei com a minha esposa ontem, briguei com meu filho, não sei o que, a conta chegou, sei lá, não consegui pagar o aluguel, e aí eu dei um esporro nele, ele ficou puto da vida comigo, mas é que eu tô num momento ruim. Aí eu queria trazer isso para uma analogia para o jornalismo. Uhum. Glória vem com algum problema pessoal, uma bronca do chefe, enfim, e ela tem que entrar na bancada, vai começar o ao vivo, e ela tem que começar com alto astral, porque é uma notícia incrível ali para fazer. E as pessoas, né, você cria ali uma relação com as pessoas pela TV, que as pessoas sabem se a Glória está num dia bom ou não está num dia mal. Sim. Não tem como interpretar. Como buscar isso para realmente, através da comunicação, não ser uma pessoa grossa, arrogante, que tem uma comunicação violenta, enfim. Como era a estratégia para isso? Primeiro é respirar. A respiração é o primeiro Pura, né? passo. A respiração é o primeiro passo para tudo, né? É a hora que a gente fala para o nosso cérebro, porque o cérebro manda mensagem para o nosso corpo inteiro. Mas o nosso corpo também manda muita Muito mensagem para o cérebro. Então, a partir do momento em que você respira, você sai daquela vibe ali do vou para a briga, para Voltar pro eixo. voltar para o eixo e voltar para a razão. Aliás, gente, acho que foi a Monja que falou, não sei se foi a Monja que falou isso aqui ou não. Testem a técnica do 748. Inspira em 7, segura Segure 4 quatro. e solta em 8. Isso é usado também na Tô errado, não? yoga. Também? Também. Eu não sei muito bem de técnica, mas tem isso, né? Sim, É bom, sim. né? E depois você começa a fazer sem precisar contar. Eu pratico. Então, mas é isso, você respirar. Imagina, o nosso corpo, ele precisa de ar básico. É fundamental para a gente funcionar. É oxigênio, né? A partir do momento em que a gente está numa situação ali de Atenção. tensão, de agressão, né? A primeira iniciativa do nosso corpo é travar. A gente trava, a gente para de respirar. Né? É a primeira coisa. E aí, o cérebro fica doidão. A hora que a gente começa a trazer oxigênio de novo, o cérebro pensa, peraí, mas não é tão... Tá tudo bem, né? Não vou morrer agora, não é nada... Vou contar até 1000, né?
É o contato porque você respira, né? Isso. Pra respirar, porque deu... É o respirar. A hora que você respira e tal, faz uma respiração mais lenta, segura o ar um pouquinho, porque pulmão cheio é gostoso. Segura o ar um pouquinho, solta com calma. O cérebro vai se acalmando também. Então, para mim, sempre foi fundamental. Respiração. 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 E eu ensino muito para as pessoas que precisam falar em público e ficam nervosas, né, em media training e tal. Eu ensino muito técnicas de respiração justamente para ela se acalmar e se aprumar novamente. Segundo, é você ter autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento é o quê? É você saber a sua expressão que passa, como que você consegue se controlar. Então, para mim, era a respiração, o autoconhecimento me fazia pensar. As pessoas que vão me assistir não têm a menor culpa e o menor envolvimento em nada do que eu estou passando. Então, eu não tenho que passar isso para elas. E a partir do momento em que eu respirava e tal, a outra coisa que a gente precisa prestar atenção é na nossa face. Como é que eu tô? Testa Sisudo. amarrada, mandíbula travada, né? Porque a gente tende a ter essa expressão. Então, é soltar, respirar, e soltar e prestar atenção. Onde eu tô pondo a minha atenção? Gente, eu não tô com cara de bravo pra Glória, não, tá? Não! Eu tenho 11 aqui mesmo, assim, tá? Ah, mas eu também tenho. Eu tenho porque sou míope. Aí eu fico assim, ó. Eu articulo. Eu lembro que eu fazia teatro, o professor falou, menos cara, Edu, porque tudo eu articulo. Eu sou linguagem de palhaço, teatro, tudo. Eu falei, É maravilhoso. vamos lá. Então é isso. Com esses 3 passos, Já né? ajuda. Nossa, já ajuda muito. Você consegue entrar e falar, ok. E eu tenho um pensamento também muito constante, que eu até às vezes brinco com o pessoal nas palestras, que vou fazer do meu dia meu melhor dia. Então, às vezes, você tá ali numa confusão, chegando, apressado, não deu certo a ida para o trabalho, teve problema. Nananã. Aí eu respirava, a hora que eu entrava no elevador, eu respirava. Lembrava que tem que Falava, respirar. vou fazer do meu dia meu melhor dia. É hoje. Sabe? Aí você põe um sorriso no rosto e entra no ambiente de trabalho. Em vez de chegar com aquela carga pesada, respira no elevador, Pensa. pausa e põe um sorriso no rosto e entra. Porque a hora que você entra sorrindo, as pessoas já sorriem de volta. Aquele astral já começa a mudar. Não é? Porque o sorriso contagia. Eu falo que é o começar o dia dando boas notícias, né? Isso, Calma, isso. Calma, né? É Vamos isso. sorrir. Você falou de algo aqui que eu queria muito pegar contigo, que eu até tinha notado como algo de curiosidade, e no fim você acabou falando. Você falou assim, às vezes nos treinamentos eu falo sobre o medo de falar em público, enfim, Uhum. né? E é um medo muito latente nas pessoas quando eles começam a almejar cargos de liderança no mundo corporativo, porque ele vai ter que ir numa reunião de resultado ali apresentar para uma pequena plateia, numa reunião com a sua equipe. Uhum. E aí vamos trazer um pouquinho também para os jovens que nos assistem aqui no podcast, que tá lá apresentando seu TCC, tá tendo que se expor numa sala de aula, e cada vez mais a gente fica atrás, refém de uma tela de celular, então a exposição em público causa esse incômodo. Como vencer isso e por que você acredita que hoje, ainda mais, com tudo agora, com câmera, com tecnologia, tudo, ainda as pessoas têm um receio de falar em público? O receio não é nem sempre de falar em público, Edu. É o receio do julgamento. Julgamento. É o medo de como as pessoas vão me ver, o que elas vão pensar, o que elas vão achar. Isso cria uma ansiedade na pessoa sem ela saber. Eu falo, gente, imagina um palestrante. Você vai entrar no palco. As pessoas que estão ali, elas estão ali para te ouvir. Elas foram até lá para te ouvir. Elas não estão todas ali esperando, tomara que tropece, tomara que caia, tomara que quebre a Não. perna, tomara que, né? Não é essa a expectativa. As pessoas estão com uma boa expectativa. Então, se você entra com essa atenção, é você que está se derrubando. Não é o público que está te derrubando. Você mesmo. É você mesmo. Então, existem algumas técnicas, porque a gente tem as nossas vozinhas, né? Que ficam aqui, você não é capaz, você não sei o que é, então, existem algumas técnicas que não são no momento imediato, mas você senta, você anota. Quais são essas vozinhas que eu tenho? Que vozinhas são essas? O que elas falam para mim? E aí, você fazer contravozinhas. Você escrever frases que contradizem essas vozes. E aí, quando tá naquele momento, as vozinhas vão vir. E aquelas frases já estão na sua cabeça. E aí, é você olhar no espelho, no banheiro, seja onde for. Eu sou capaz, eu me preparei. Eu tô consigo. aqui porque eu consigo. Vai ser um momento legal.
eu tô nervoso, eu tô nervosa, porque é um momento bom, né? É um momento de excitação. Eu tô excitado, eu tô excitada para entrar, para falar. Então, é isso que eu falo. Você manda mensagem para o cérebro. A partir do momento em que você manda essas mensagens para o seu cérebro, ele fala: opa, então tá tudo bem. Então vamos lá, né? Mas existem situações em que é medo de ser incapaz. Então, isso acontece com algumas mulheres, inclusive, em mesas redondas, em painéis. A gente tem lá vários homens e uma mulher, por exemplo. Você vê os homens para entrar no palco, eles estão assim, ó, peito inflado, né? Sorridentes, confiantes. Você vê muitas vezes a mulher, ela tá com um pedacinho de papel, a mão às vezes tremendo, com a postura fechada, lendo, 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 para não esquecer de nenhuma informação. E a gente sabe que as mulheres têm muitas vezes essa postura por toda uma questão histórica que nós temos do feminino, né? Sem entrar em questão de patriarcado, Sim, sim, sim. porque eu acho que homem e mulher têm que caminhar juntos. Perfeito. Mas existe isso. Então, a própria mulher já fala: eu acho que eu não sou capaz, eu acho que. Olha como. Entendeu? Já cria Ela uma tensão já cria prévia uma ali. tensão. E ali, nesses momentos, eu falo para as mulheres, quando eu dou treinamento para mulheres, eu falo: você é tão capaz quanto todos que estão ali. Porque se você está ali, lado a lado com aquelas pessoas, é porque você tem a mesma capacidade. Então, levanta a cabeça, dá um sorriso e entra confiante no palco. Não tem essa de um melhor que o outro. Vocês estão todos no mesmo nível. Ah, mas fulano é de não sei da onde. Não interessa. Se você está ali ao lado, não tem isso. Eu estava conversando com um amigo meu, você vê homem, tá? Como isso não acontece só com mulheres. E ele é um pesquisador autônomo, ele é jornalista e matemático, ele é um pesquisador e ele tem eu não sei quantas publicações científicas no mundo, na China, Fantástico. fantástico, fantástico. E aí ele chega lá, ele fala: mas poxa, ninguém vai me olhar, eu sou um brasileiro só. Cara, você não é um brasileiro só. Você é um baita Vai. de um cientista que está ali ao lado do chinês, ao lado dos europeus, ao lado dos americanos. Você é igual, com ainda um adendo. Eles muitas vezes têm um financiamento, têm um apoio do governo, né? Enfim, com as políticas E internas você de cada nadando país, sozinho. e você é sozinho. Ou seja, você tem um mérito ainda maior. Então, é um pouco da síndrome do vira-lata que a gente tem aqui no Brasil, Uhum. mas que isso não vai só para o externo, para o Uhum. exterior. Isso muitas vezes se aplica mesmo no ambiente interno dentro de Por isso do empresas. autoconhecimento que você falou, né? Por isso do do autoconhecimento. acreditar no potencial que habita dentro de si, né? E às Exatamente. vezes é a fala também, né, Glória? Quem sabe o que vai falar é você, né? Exatamente. Ah, se o público vai saber se eu falei ou não falei, pô, quem tá preocupado com o que vai falar sou eu, né? Sou eu. É isso. Dentro dessa atmosfera, e trazendo agora, trazendo um pouco pro jornalismo, como é se comunicar, as pessoas tentam ser multifacetários na comunicação, né? Então, é o que você falou, às vezes a pessoa vai falar com o líder lá, e o cara fala que eu tô te ouvindo, e ele tá preocupado com o computador, mas ele não tá com foco na comunicação. Uhum. Dentro de uma bancada de um jornal, em estúdio, que você tá com as suas inquietações ali que você precisou respirar, aí você tem um TP para ler, Uhum. você tem um diretor falando no ponto, você tem um Uhum. colega de bancada, o Uhum. repórter para entrar ao vivo e controlando o tempo porque vai entrar o filme e você tem que entregar o jornal antes. E ainda apurando pelo telefone. É isso aí. E aí? E aí? Como conseguir consolidar tudo não sei, no interior, a gente fala muito, não se embananar Não se com embananar. tanta informação. Treinamento, Edu. Treinamento. Treinamento. Claro que as pessoas têm os seus aspectos ali que podem facilitar. Tem a pessoa que tem mais tendência à comunicação, mais tendência à matemática, né? Uhum. Cada um tem o seu aspecto. Mas isso muitas vezes é treinamento. Porque o nosso cérebro mesmo, ele é programado para fazer uma coisa de cada vez. Ah, mas eu dirijo e converso ao mesmo tempo. Treinamento. Treinamento. Primeiro, Comunicação 100% treinável. treinamento. Treinamento. Sim, treinamento. Você começa a treinar, a ouvir uma pessoa falando uma coisa no ponto e você falando outra. Isso é treinamento, né? Não é que, é porque é super capaz. Não, é treinamento. Que legal. Né? Então, é possível, treinando. Mas, claro, se conhecendo, você tem que conhecer os seus limites. Se você entender que determinada situação vai te travar, vai trazer confusão, não tente
valendo, Uhum. né? Faça outros treinamentos fora. Por exemplo, existem repórteres que só entram ao vivo se escutando. Eles têm que ouvir a própria voz no ponto, né, no fone, porque eles se sentem mais seguros se ouvindo. Tem repórteres que não. Para mim, não havia essa necessidade. É tudo uma questão de treinamento. Porque, para mim, enquanto eu estou na rua, por exemplo, eu quero ouvir o som do ambiente externo. Para mim era importante, sempre foi importante para saber o que estava Tá acontecendo. acontecendo e tal. De repente alguém grita, você tem que estar ligado. Mas tem repórteres que preferem a própria voz. E tudo bem, é treinamento. Ele tá passando a comunicação. Exatamente. Pegando essa linha, Uhum. como treinar o improviso em comunicação? Treinar o improviso, primeiro você tem que dominar o assunto. Tá. A gente não consegue improvisar algo que a gente não domina. Tá. Né? O improviso, ele só... Olha aí, gente, olha aí. É verdade, Legal isso. Primeiro, o repertório, né? Você tem que ter um bom repertório. A pessoa que tem um bom repertório tem uma facilidade melhor de improviso. Então, o repertório é o quê? Sair da bolha. Saia da sua bolha. Saia da sua bolha para ampliar repertório, abrir a cabeça. Isso é fundamental para que a gente possa tenha o que falar em determinada situação de improviso. Para não escorregar numa casca de banana, para não falar bobagem, para não acabar ofendendo. Isso acontece, por exemplo, com outras culturas. Então, você tem que saber o básico de como lidar. Dependendo da comunidade que você vai falar para uma comunidade judaica, tá? Com todo respeito. Eles têm os costumes, eles têm as crenças deles. Se você não sabe, o risco de, no improviso, falar uma bobagem é enorme, né? E isso não serve só para a comunidade judaica, serve para toda a comunidade. Eu citei uma só. Mas, então, primeiro você tem que dominar o seu público, saber quem é o seu público, para quem eu vou falar. Esse é o primeiro ponto. E depois você tem que ter essa capacidade de entender a cultura, ou entender aquele público no que ele está envolvido, porque a partir do momento em que você domina, você improvisa. Então, de repente, você está ali falando em público e tal, aí o som desaparece, né? Dá problema no áudio, ou acontece alguma situação ali. Você pode, dependendo do caso, fazer uma piada, fazer uma brincadeira respeitosa com aquele público, brincar com aquele público, em vez de travar. E agora? O que eu Ou faço? seja, o improviso não tá no conteúdo. O improviso está no domínio do conteúdo. Conteúdo. Você tem que dominar o ambiente e dominar que eu falo é conhecer o seu público e o conteúdo. Se você tem domínio do conteúdo, você consegue muito facilmente improvisar. Agora, se você não tem, se você está simplesmente lendo um texto, sem ter a menor ideia do que você está falando, se der um problema ali, você não vai conseguir improvisar. Você vai ficar, travou, caiu, ai, meu texto caiu. É O isso. que você lembra de trajetória ao vivo, de te colocar em cilada e acontecer algumas coisas e falar, meu Deus, era pra falar uma coisa, falei outra, eu improvisei, mas nossa, aí não, sei lá. Olha, já aconteceu, por exemplo, lá no meu começo de carreira, eu ia fazer uma entrada ao vivo de um campeonatozinho de futebol, alguma coisa assim local. E aí fizeram, o editor que fez o texto para a apresentadora, ele botou absolutamente todas as informações no texto que ela ia ler para me chamar, só que eu não sabia. Então eu fiz lá, início de carreira, você anota tudo, né? Você tá ali tenso, tal, vou entrar ao vivo, depois tem que entrevistar fulano, você fica programando e tal. E aí eu lá, tudo prontinha para entrar, aí começa a apresentadora a falar, vai começar hoje a Copa, não sei o quê, de futebol, papapá, termina não sei quando. Todas as informações, tudo você que ia eu tinha falar. preparado, eu só fui vendo cair, assim, ó. E agora? Então essa daí foi terrível. Foi me dando aquela sensação de pânico interno. Eu E falei, agora, meu o que que eu Deus, e falo? agora? Aí eu lembro que o que eu fiz foi mostrar o ambiente. Olha, estão preparando e tal. Olha como é que tá aqui, olha como que tá ali. Porque ela tinha já Na falado hora, já falou tudo. tudo. E aí eu fui pro entrevistado. Aí na entrevista é mais fácil e tal. Uhum. Mas essa foi uma. Teve uma outra situação que foi com quem que foi? Jair Rodrigues, também no meu início de carreira. Hoje, obviamente, eu não faço mais isso. Mas eu estava nervosa, ia entrar ao vivo com ele e tal. E aí falei pra ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te perguntar isso, isso, isso e isso, e no fim eu vou pedir pra você dar uma palhinha, tudo bem? Ele,
muito tranquilo. Ele era simpaticíssimo, muito tranquilo. Claro, minha querida e tal. Eu fiz a primeira pergunta para ele. Ele respondeu todas as perguntas que eu ia fazer na sequência, Na mesma resposta. na mesma resposta, e deu a palhinha. Acabou. Eu agradeci Legal. e devolvi. Acabou ali. Ó, era isso. Era isso e tá tudo certo. Quem que tava bom no improviso Tava ali? bom. Olha isso. Que incrível, cara. Foi. Que delícia. Foi Jair isso. Rodrigues. Aí eu fiquei assim, falei, gente, como assim? Ele respondeu tudo. Eu não tinha mais o que falar. Mas é isso, né? Mas aí é você se permitir também, que é aquilo que você falou anteriormente, né? É o saber escutar, né? Você Sim. escutou, né? Sim, eu Se você- escutei. Porque se você também ali, que é eu acho que é o grande erro também, se você não escuta que o Jair já tinha feito tudo, você ia fazer a segunda pergunta. Sim. E ele já tinha respondido. E isso acontece Não é? muito. Não é? De você não prestar atenção na resposta e mandar mandar ver a segunda pergunta que estava no meu respondeu. questionário que a pessoa acabou de foi. responder, gente. Não dá. Em entrevista, você tem que prestar atenção no que o entrevistado está falando. Senão, é uma bobagem aquilo ali. É simplesmente leitura de questionário, não é uma entrevista. Isso acontece muito, 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 muito. Isso a gente vê. O repórter não prestar atenção, o apresentador até não prestar atenção no entrevistado. Às vezes, porque o apresentador está no estúdio, enquanto o entrevistado está respondendo, está fechado nele, ele está aqui respondendo um não sei o quê e tal, aí volta para ele, de repente, ele pega e vai para a segunda pergunta e o cara acabou de responder. Isso é péssimo. Mas isso acontece. E na rua, principalmente. Na reportagem acontece muito. Você tem que, primeiro, saber perguntar. E, segundo, você tem que prestar atenção O que tá acontecendo? no que está acontecendo. Eu me lembro uma vez que era para fazer. A gente tem um negócio chamado Povo Fala. Povo Fala é quando você entrevista as pessoas na rua, né? Algum tema específico, você vai lá e entrevista várias pessoas aleatoriamente para compor a reportagem, para compor a matéria. E aí era um programa e pediram para o estagiário fazer o Povo Fala, que era qual é o seu maior sonho na vida? Qual o seu maior sonho? E ele foi para a rua, para a Avenida Paulista, e começou a fazer as perguntas. E absolutamente todas as respostas foram a casa própria. Qual o seu sonho? A casa própria. Qual o seu sonho? A casa própria. E aí me ligaram, falaram, Glória, você está na rua? Tô. Dá um pulo em algum lugar que tenha movimento e faz esse Povo Fala, porque o estagiário não está conseguindo outra resposta. Aí, a hora que você pergunta, qual o seu sonho? A pessoa vem com uma resposta assim, mas fala, não, mas pensa maior. Qual seria, se você pudesse tudo, qual seria o seu maior sonho? Aí a cabeça vai assim, ó, vá! E vem as respostas mais divertidas, mais criativas e tal. Então, é o saber perguntar. Por isso, gente, não tem nada a ver com o tema, mas a Glória tá falando e eu tô viajando, e como pai eu tenho que fazer essa ressalva novamente. Façam perguntas abertas pros seus filhos. Vocês estão muito nas perguntas de sim ou não só, e Isso. fica só com isso. Pergunte tudo. Faça porque é pra abrir essa cabeça dessa criançada. Não tem nada a ver com o tema, mas a Glória falou isso, eu lembrei disso. É isso mesmo. Faça pergunta aberta. Meu filho, eu pergunto, como é que foi hoje? O que teve de mais legal? O que aconteceu? Quem você falou? Quem que você brincou? Aconteceu alguma coisa? Alguma treta? Porque senão você pergunta só, e aí, como é que foi? Foi legal. legal. Então tá bom. Vida que Acabou. segue. Não dá, É. né? Ô, Glória, hoje, dentro do que a gente vê de comunicação, de jornalismo, eu me recordo que na minha infância eu aguardava o Jornal Nacional com os meus pais na sala, Sim. pra saber o que estava E acontecendo. não podia nem falar durante o Podia Jornal falar, Nacional, não né? podia, quieto. E dava boa noite pro Cid Moreira. Isso. Tinha que dar. O Sérgio. Chapelin, nossa. Chapeleta, É isso mesmo, né? Até soltei água Tinha que aqui. dar boa noite, tem que ficar quieto e tal, né? Enfim. E hoje você vê que as pessoas buscam a notícia muito mais rápido, porque o poder de acesso se tornou muito mais rápido. Uhum. Como você enxerga o jornalismo hoje tradicional? TV, rádio, jornal impresso. Como você TV, enxerga? rádio, jornal Como impresso? você enxerga hoje para que isso continue no mercado, para que isso não se acabe, mas enfim, como que você enxerga que o público mudou ou não? Ainda é o senhor de 80 anos que está lendo o jornal, o jovem não está lendo? É o senhor de 80 anos que está falando boa noite ainda às 8 horas no jornal ou não? Como você enxerga hoje? Acho que mudou entrega muita de coisa, notícia Edu. hoje. Mudou muita coisa. Se a gente for pegar ali de gerações, mudou muita coisa. Primeiro, as crianças hoje, a TV em geral, elas não sabem o que é. A não ser que os pais coloquem lá para assistir uma novela, para assistir alguma coisa, criançada é internet, né? Notícia, jornal impresso, eu acredito que os mais antigos é que leem mesmo. Uhum. Pessoas
que já tinham esse comportamento, que já tinham isso mais, né, no seu dia a dia. Atualmente é a internet. É ali, ó, é no celular, é no computador, mas principalmente no celular que você vai se atualizando. Eu a- até hoje me atualizo assim, né, pelo celular. É, com todo respeito aos jornais, porque esses jornais também estão. Tem uma ferramenta. Não, e esses jornais também estão no celular, né? Uhum. Também estão nos Sim, sim. portais de notícias, e é justamente esses portais de notícias que eu acesso. Uhum. Agora, o jornalismo tradicional, ele tem a confiabilidade. Ele tem a questão ali de saber que aquelas fontes que aqueles jornalistas procuram são fontes confiáveis. Porque o que se tem hoje na internet, com o advento da internet, é todo tipo de conteúdo vindo de todo mundo. Uhum. O que, por um lado, é muito bom. Eu não sou contra. Mas, por outro lado, isso faz com que as pessoas muitas vezes não questionem da onde veio essa notícia. Será que ela é Onde foi confiável buscar? mesmo? Aí vem a questão das fake news. Então, o que o jornalismo tradicional traz, principalmente, é a confiança. Você confia que o que aquele jornalista fez, ele apurou. Ele, né, teve um trabalho ali por trás para trazer essa notícia. Não foi aleatoriamente, vamos colocar, vamos escrever qualquer coisa e publicar. Não é assim que as coisas existem. Tem um produtor, tem um editor, tem um repórter. Então, tem toda uma equipe ali de trabalho de jornalistas apurando aquelas informações. Então, isso é muito importante e que a gente preserva até hoje. Mas eu acredito que a questão da linguagem precisa ainda ser muito adaptada. Uhum. Né? Com os podcasts que trouxeram um lado mais divertido, mais descontraído de fazer programas e tudo mais, pelo que eu vejo, eu ainda acho o jornalismo tradicional muito quadrado, Uhum. muito careta na forma de divulgar. Você pode rir, você pode, claro, você não vai rir numa tragédia, mas você pode brincar, você pode descontrair mesmo no noticiário. E tudo bem, né? Desde que com respeito, né? Mas você pode. As poucas vezes que a gente já viu, virou meme, né? Ah, fulano riu, É, brincou com o colega de bancada. então, Né? E sabe? não pode, E parece que mesmo não pode. na linguagem de roupa, né? Porque no estilo de roupa, Terno e gravata. terno e gravata, gente. Embaixo é bermuda? Não, é geralmente calça não, é mesmo. calça mesmo. Mito. Vai que precisa sair correndo, né? Ali, né? Mas é uma roupa ainda. Eu me lembro uma vez que eu falei de usar sapatilha, porque eu ficava muitas vezes, né, em várias empresas que eu trabalhei, eu ficava de salto em estúdio e tal. E teve vezes eu falar, puxa, não dá para usar uma sapatilha, um sapato baixo, é mais confortável. Imagina, de jeito nenhum, isso te dá postura. Então, aquela coisa, Mas que salto desconfortável. 12 É desconfortável, né? horas, sabe, no estúdio, é Eu desconfortável. falo, e num país tão quente, latino quanto o nosso, eu falo, você usa o terno e gravata? Terno e gravata, Nossa, não Edu. Coisa mais não antiga, dá. antiquada, Eu né? falo, né? Às vezes eu vejo uns palestrantes chegando para ministrar palestra de terno e gravata em umas empresas que não tem ar-condicionado, não tem nada, falando judiação. Tá É, passando um calor, o coitado ali, e não precisa dessa embalagem não para aquilo, precisa, né? Ele não pode adaptar a embalagem precisa. dele para uma embalagem melhor para comunicar ali, né? É Exatamente. isso. Então, isso aí, a linguagem eu acho que ainda precisa melhorar, a linguagem visual eu acho que precisa melhorar, precisa se adaptar mais. E porque o público está mudando, e está mudando muito rápido. E se a gente não se adapta, Esquece. é o que eu falo, não adianta você querer encaixotar uma geração, né? A gente tem que se adaptar a essa geração. O cenário é outro, né? O cenário é outro. E também, assim, houve uma mudança muito grande no jornalismo, com questão de polarização, questão política, sem entrar em fla-flu, né? Mas houve uma mudança muito grande na linguagem jornalística. Eu sou do tempo em que a gente questionava os políticos, né? O papel do jornalista era o questionamento, né? Hoje eu vejo muitas vezes políticos sendo fontes. Não que um jornalista não possa ter uma boa relação, mas aquela boa relação, na minha escola, pelo menos de jornalismo, sempre teve um limite ali. Até aqui, daqui para cá, não. Daqui para cá é a minha profissão. E hoje eu vejo assim, falei com o senador, falei com o deputado, falei. Gente, não existe um político que vai soltar uma informação para um jornalista sem ter algum interesse por trás. Desculpa, é a rato realidade cuidando que do queijo. vivemos. É o rato cuidando do queijo, né? Então, assim, desde que eu Entendeu? olho o queijo, né? Então, assim, não dá. Então, claro que se faz alguma coisa bem feita, a gente vai mostrar Legal. também. Sim, sim. Sempre mostramos.
Mas o principal foco na minha escola de jornalismo sempre foi a população. Então, assim, eu defendo a população. Por quê? Qual é o papel do jornalista nessa mediação ali entre os políticos, as autoridades públicas e a população? É justamente fazer a ponte para que haja uma comunicação entre as duas esferas que deveria haver naturalmente, mas que não existe. Informar, né? Né? A população não tem acesso ao poder público muitas vezes. Não tem acesso ao vereador que ela própria Nem sabe o que tá votou, acontecendo. nem sabe o que está acontecendo. Então, além da gente informar, é a gente fazer a ponte. Pô, por que a pessoa está ali com uma cratera na porta da casa dela, que tem uma pessoa doente morando naquela casa, que não consegue ir para o hospital, porque não consegue sair com o carro, e está lá aquilo há meses, e o poder público não faz nada? O que acontece ali? É uma falha gigantesca na comunicação. Ah, mas é que falta, não tem gente suficiente, não tem... Gente, tá faltando comunicação, né? Então, o papel do jornalista muitas vezes é fazer essa ponte chegar na autoridade cobrando. Como assim? Isso aqui tá errado e vocês sabem que tá errado. Então, essa é a minha escola de jornalismo. Sem querer criticar, Sim, sim. são momentos diferentes. Mas hoje, o meu momento de vida, o meu momento dentro da minha ética profissional, dentro da minha visão, já não se encaixa muito nessa realidade, né? Mas se encaixa em desenvolver o corporativo. Sem Levar toda essa desenvolver experiência pra pessoas, isso. É Edu. isso. É Porque no fim das isso. contas é É isso. isso. Eu continuo Esse é o trabalhando papel. com pessoas, é desenvolver com pessoas. comunicação. E com comunicação. E com Só que dificuldades parecidas. né? Lidando, principalmente, o principal que eu trabalho, assim, além da comunicação e tudo dentro das empresas, é a liderança, é uma liderança humanizada. É uma liderança que saiba entender, que saiba escutar e que saiba falar da forma correta com as pessoas. E a cultura contra a cultura do assédio. Eu sou terminantemente contra a cultura do assédio dentro das empresas. Eu vivenciei isso em 30 anos de carreira e não dá mais para aceitar. Não dá. Ah, tem mudança de lei prevista e tudo mais agora, que envolve a questão da saúde mental e o assédio, claro que está envolvido nisso, mas não dá para a gente aceitar mais a cultura do assédio dentro das empresas. Não pode. Não pode. Não pode. Mas é desde a risadinha e da piadinha. Ah, mas aí fica muito chato. Não. Você pode brincar. Eu sou extremamente brincalhona. Eu brinco com todo mundo, eu rio e tal. Mas você não precisa passar do limite. Você não precisa expor aquela pessoa. Você não precisa. Tem um limite muito sutil. E vejam, gente, que isso a melhor ferramenta é a comunicação. É a comunicação. É a forma que você se porta, é a forma que você fala, é a forma que você enxerga, é a forma que você escuta, é a forma que você quer passar uma mensagem. E às vezes a pessoa está passando uma mensagem que poderia ser passada por uma outra. De uma outra por outro forma. viés ali, e ela foi Isso. para um lado que não precisava. Isso. Por isso, olha aí. Chegou a hora. Sigam Glória Vanik. Ah. Busquem informações. Fala a rede social, Glória. Rede social é Glória Vanik. Glória Vanik no LinkedIn, Glória Vanik no Instagram, Glória Vanik no Facebook, para quem gosta de Facebook, Tem Glória tudo ali. Vanik no TikTok, eu preciso estar mais presente no Toque TikTok. ali. É, Vamos ter vários cortes aqui. Você pega os cortes aqui e bota no TikTok, tá? Porque tá fluindo muito bem os cortes do podcast no TikTok. Ai, maravilha. te mando Vou todos os colocar cortes. os cortes no É, TikTok. Porque, gente, o pessoal do corporativo que tá ouvindo, eu acho que é uma oportunidade ímpar para você entender o quanto você pode prevenir e ter ações na sua empresa com a comunicação para fluir melhor a sua gestão, para que seus liderados conversem melhor, para que seus liderados entendam a comunicação da liderança, que a liderança entenda a comunicação do liderado, para que a gente possa ter prevenção de assédio, para que a gente possa ter tantos meios de se comunicar e de entender que a falha ou a falta de comunicação atrapalha a sua gestão, atrapalha o seu negócio, que um bom feedback dado contribui muito na produtividade, né? Mas se a gente for trazer para a nossa realidade, grande parte dos nossos estresses diários, seja na nossa vida familiar, conjugal, profissional, na grande maioria das vezes tem um pingo ali de falha em comunicação. Uhum. Tem uma fala maldita, tem uma comunicação que faltou, tem uma omissão, tem uma comunicação que não foi tão legal. Ou seja, a comunicação é a chave para resolver grandes problemas na sua vida. Tô certo, Glória? Certíssimo. Saiba reconhecer o erro. Quando errar, peça desculpas. Gente, não é vergonha pedir desculpas. Isso é educação básica, né? A gente aprende quando é criancinha. Bom dia, boa noite, boa tarde, desculpa, por favor. Né? Peça desculpas, isso não é problema. Porque isso é um reconhecimento de que a outra pessoa está sendo vista como pessoa, como ser humano. Né? Então, não é porque você é líder, porque você é chefe, porque
você não pode pedir desculpas por um erro. A gente comete erros, somos todos humanos, nós cometemos erros. Mas a partir do momento que a gente reconhece o nosso erro, essa questão do feedback que você falou é fundamental, é essencial. Um bom feedback muda a vida de um colaborador, muda a vida de uma equipe. A partir do momento em que você chega, aponta o problema, mas traz uma solução e não joga aquele problema no colo do colaborador, gente, isso muda completamente. Olha, esse comportamento não é legal. Nós aqui na empresa fazemos assim. E eu gostaria muito que da próxima vez você fizesse tal coisa. Acabou. Acabou. Isso é um feedback bem feito. Não precisa de mais do que isso. Agora você começa, não gostei daquele comportamento, aquela atitude, aquilo que você fez não foi legal. A pessoa fica perdida, ela não sabe como consertar, o que ela tem que fazer. Agora, claro, deu o feedback, a pessoa recorreu no erro, você chama novamente. E aí chega uma hora que aprende. Mas o que não dá é para você simplesmente jogar o problema no colo do colaborador e esperar que ele resolva com a sua cabeça. Não, tem gente que dá feedback, critica, elogia e critica. Isso. Que é a técnica sanduíche. Aí o funcionário Isso. sai da sala e fala assim, eu não sei se eu fiz algo errado ou se eu fiz algo bom. Isso. Eu sei que parece que eu tomei Eu uma já carcada. saí de várias né? vezes de sala de Eu só sei que eu tomei chefe, uma carcadinha e vai passar a mão na minha cabeça. Né? É isso. Isso, Glória. eu tô arrumando minha roupa. Cara. Glória, voou o tempo e eu quero você aqui de novo. Eu volto quantas Você vezes promete? você quiser. Prometo, Por favor. prometo. Porque assim, hoje a agenda do podcast tá um na sequência do outro. E deu 50 minutos e Nossa, já? Voou o tempo. Gente, E eu queria muito continuar esse papo, porque, cara, que gostoso. Que aprendizado, que delícia. De verdade mesmo. vamos. Por favor. Só me chamar. Vamos fazer parte 2. A gente pega um foco de um tema central e a gente você abre lá, eu abro na podcast, que a gente pergunta pra líder, pra empresa, a gente faz um podcast Delicioso. com perguntas, enfim. Vamos brincar um pouco com isso, Vamos, por favor. eu topo. Obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço. De coração. Obrigada pelo Mesmo, convite, Edu. mesmo, de coração. Obrigada, Que viu? incrível. Eu falo assim, eu vou falar pra minha mãe vai ver esse podcast e falar, mãe, lembra que a gente assistia a Vanguarda juntos? Não pode fazer propaganda de emissoras de franquia, mas lembra, mãe? Enfim, era isso. Tinha Bom Dia Comunidade. Isso. Viu? Tinha. Eu sei das coisas, Glória. Isso. Eu lembro, então é isso. Que coisa Obrigado boa. de coração. Eu que agradeço. Obrigado. Um beijo. Obrigado. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até agora. E me sigam nas redes, tem contato, tem tudo. Se quiser conversar, tô lá Isso aí. prontinho. E leve a Glória para sua empresa. Não perca de ter um movimento incrível com treinamento, com curso, workshop, palestra, bate-papo, távola, seja qual o nome que você queira dar. Leve a Glória para falar, porque a gente precisa falar de comunicação com gente que entende de comunicação. Eu sempre falo isso no podcast. Busca informação de pessoas que são especialistas naquilo e não aventureiros. E assim, 30 anos de jornalismo, 30 anos estudando comunicação, e agora trazendo essa correlação do jornalismo, da comunicação para o ambiente corporativo, é o que você precisa aí. Então, não esqueça disso. Glória Vanik nas redes sociais. Valeu. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.